aviso: pode conter erro de tradução. Capítulo 11. Naruto estava calmo enquanto se sentava em um banco de madeira próximo à lareira no centro das 12 cabines. Pouco mais de 15 minutos se passaram depois que sua mãe Artemis e seu patrono Hades o reivindicaram. Ele olhou para cima e viu Kiron, Percy e todos os outros campistas ali, olhando para ele, pensando que devia haver algum tipo de erro. Muitos ainda estavam descrentes, enquanto outros achavam difícil de acreditar. Eles pensaram que os deuses deviam ter cometido algum tipo de erro, mas Kiron rapidamente os silenciou, dizendo-lhes que nunca há erro na hora de reclamar. O Senhor D havia desaparecido logo depois, sem dúvida, para que os outros soubessem o que estava acontecendo. Aconteceu e informou seu pai Zeus. Muitos também ficaram surpresos por Percy ser filho de Poseidon. Já fazia anos que não existia um filho de um dos três grandes. E muitos sabiam que a presença de Percy era, infelizmente, um mau sinal significando que Poseidon também quebrou o pacto dos três grandes de não haver mais semideuses. Então, o que fazemos agora? Naruto perguntou enquanto olhava para Percy, o filho recém-descoberto de Poseidon. Naruto apenas sorriu como um gato que comeu o canário ao ver como Percy também era o centro das atenções, mas ele franziu a testa quando viu como alguns deles estavam com medo. Eles se autodenominam semideuses. Naruto zombou mentalmente com algum desgosto ao vê-los agir como humanos estúpidos. Naruto olhou em volta e viu Grover parado ao lado de Percy enquanto olhava para Naruto de vez em quando. Enquanto isso, Anabito olhava para Percy com a testa franzida, algo que Naruto encorajou internamente. Não porque ele fosse um mau amigo, era só que ele se alimenta de sentimentos negativos e adora sentir sentimentos sombrios. Havia também Clarice, que olhava para Percy com adagas por ter destruído sua lança favorita e lhe mandava um olhar de vez em quando junto com um sorriso, que era retribuído com prazer. Depois havia Irina e Lyra, ambas lhe enviaram um sorriso feliz por terem sido reivindicadas pela mãe. Porém, quando o loiro viu as outras meninas, percebeu que elas tinham um olhar predatório. Ele rezou para que não tentassem estuprar ele. Bem, esta certamente foi uma noite interessante. 2 semideuses reivindicados por seus pais que causaram um rebuliço, um em particular. Porém, Naruto, primeiro eu acho que você poderia se olhar no espelho já que a alegação você parece ter mudado algumas coisas em sua aparência física, disse Kiron, o que causou o olhar interessado. Lyra e Irina apareceram diante dele com o espelho de corpo inteiro, onde estava antes ele não sabia. Ele se olhou no espelho e percebeu que sua altura de 1,70 agora era 1,87. Seus músculos haviam aumentado para se adaptar à mudança de tamanho, mas percebeu que ainda tinha o que se chamaria de corpo perfeito. Músculos nem muito grandes nem muito pequenos, eram perfeitos, o que o fazia sorrir, pois era uma das coisas de que se orgulhava. Então ele olhou para suas mãos e notou que suas unhas ficaram mais longas e afiadas, como garras. Ao perceber isso, ele estreitou os olhos, já que a afirmação poderia ter feito um pequeno buraco em sua ilusão, mas ele deixou passar, por enquanto. Então ele olhou para seu rosto, notou que seu rosto ficou mais angulado e afiado como o de uma raposa. Isso lembrou de sua verdadeira aparência, mas ele sentiu uma leve coceira na testa, sob os olhos e nos ombros por algum motivo estranho, mas ele deixou passar por enquanto. Então sorriu e viu que seus caninos inferiores e superiores eram agora como as presas de um lobo ou raposa e se projetavam de seus lábios, dando-lhe uma aparência um pouco mais animal ou demoníaca. Depois havia os olhos dele. Isso era algo notável. Suas pupilas ficaram levemente ovais. Seu olho esquerdo ficou prateado como a lua com tons azuis, safira e vermelhos, como pequenas nuvens em seu olho esquerdo, enquanto seu olho direito permaneceu azul safira, mas o vermelho e a prata da lua era como as pequenas nuvens em seu olho esquerdo, só que as cores azul, safira e prata da lua estavam invertidas. E finalmente seu cabelo ficou ainda mais rebelde e na frente ele tinha uma mecha marrom avermelhada e algumas pontas. Eu gosto, mas terei que trocar minhas roupas para que não fiquem muito pequenas. Aliás, isso acontece com frequência? Naruto perguntou a Kiron. Não, mas acontece quando um semideus tem mais características de seu pai mortal do que o piedoso, portanto você recebe de lá de Artemis o olho prateado e a mecha avermelhada. Embora adivinhar que Artemis é sua mãe pela aparência física seria impossível. Além dos tons prateados, não havia nada relacionado a isso, disse Kiron.
Naruto sorriu ao saber que tinha mais semelhanças com sua mãe. Isso era um sinal de que sua mãe achava que ele era mais que digno de ter o sangue divino dela correndo em suas veias. E isso era muito importante para a Biju loira, já que para uma Biju, ter seus pais lhes dando este sinal foi uma honra. Quando terminou de se olhar no espelho, Naruto deixou Irina e Lira levá-lo embora. Ele olhou em volta e notou olhares predatórios de quase todas as semideusas, da sua idade até os mais velhos. Naruto apenas sorriu com a atenção das mulheres. Porque ele era mulherengo ou algo parecido, isso só o fazia sentir mais orgulho de sua aparência. Bem, depois daquele momento histórico, disse Kiron, passando a mão pelos cabelos e olhando entre os dois. Devíamos começar a mover vocês dois para suas novas cabanas. Percy, cabana 3, disse Kiron, apontando para a cabana que parecia feita de rocha marinha que se transformou em um edifício baixo, mas robusto, com conchas de caracol plantadas por toda parte. E Naruto, você está indo para cabine 8, disse Kiron um pouco hesitante e apontou para a cabine que estava brilhando prateada como a lua. Acho que agora entendemos por que você foi atraído para a cabana dele, disse Grover. Alguns semideuses são atraídos por coisas que têm a ver com seus pais piedosos, embora eu ainda esteja surpreso que Lade Artemis tenha tido um filho, disse Kiron. Sim, devo dizer que fiquei um pouco surpreso ao descobrir que minha mãe é a pessoa que mais odeia homens no mundo. Naruto disse rindo enquanto outros riam com ele. Neste ponto ele estará explicando aos outros deuses. Naruto disse antes de lamber os lábios. Você não está preocupado com ela? Kiron perguntou curioso. É da minha mãe que estamos falando. Ela certamente colocará uma flecha no crânio de Zeus antes de se permitir qualquer privacidade. Naruto disse com confiança antes de lamber os dentes. Compreensível, mas agora vá buscar suas coisas na cabana de Hermes e saia, disse Kiron antes de se dirigir a Naruto. Naruto, o que você fará quando as caçadoras vierem? Kiron perguntou enquanto Naruto apenas deu um sorriso com presas. Tecnicamente, tenho muito mais direito de estar na cabana 8 do que eles, mas sou uma Biju muito generosa, então vou deixá-los ficar na cabana da minha mãe enquanto peço a outro conselheiro para me deixar entrar. A cabana deles, de preferência a cabana do tio Apolo, disse Naruto antes de se aproximar de Kiron e sussurrar parte de sua generosidade como um Biju. Tudo bem, mas dê uma porção de comida ao deus da cabana, disse Kiron. Muito bem, vão para suas cabines, já passou do toque de recolher, então corram se não querem ser o jantar de uma árpia, disse Kiron, fazendo com que todos começassem a se mover o mais rápido possível. Naruto e Percy foram até a cabana de Hermes e começaram a recolher todas as suas coisas, que eram bem exatas, entregaram seus sacos de dormir para o próximo que chegasse no acampamento, rapidamente se despediram dos gêmeos, Luke e Irina, os últimos apenas para Naruto, já que Percy não conseguia falar com ela, e eles foram para suas respectivas cabines. Vejo você amanhã, disse Naruto. Sim, até amanhã, Percy disse antes de ir para sua cabana e entrar. Bem, vamos ver esta cabana, que não terei que compartilhar até que as caçadoras cheguem, disse Naruto com uma lambida nos lábios. Grover, posso ver você, disse Naruto, vendo-o mencionado atrás de uma árvore. O sátiro entrou em pânico antes de desaparecer. Naruto balançou a cabeça. Grover havia lhe contado algo sobre espíritos da natureza e sátiros, blá, blá, blá. Ele não prestou muita atenção no que disse. Naruto também notou os outros olhando para ele. Ele revirou os olhos e se aproximou confiantemente da porta da cabine 8, traçou o símbolo na porta antes de agarrar a maçaneta, abri-la e entrar. Muitos dos campistas que olhavam pelas janelas prenderam a respiração quando ele abriu a porta da cabana, entrou e fechou, esperaram para ver ou ouvir gritos, mas não ouviram nem viram luzes piscando, então ele tinha que estar bem. Eles foram embora. Eles foram dormir pensando que estava tudo bem. Naruto olhou para a cabana e sorriu de pura alegria. O cheiro era o do ar livre, o de uma floresta, ao qual ele estava tão acostumado e quase tão apaixonado quanto o cheiro de seus açougues nos assentamentos humanos. As paredes foram pintadas de verde escuro com desenhos prateados semelhantes a videiras que corriam ao longo da parte superior e inferior da parede. Ao longo das paredes, havia fotos de coisas diferentes, como lobos, veados, raposas, ursos e assim por diante, junto com imagens de pessoas com longos capuzes e mantos, que carregavam arcos e flechas. Percebo que eles eram, com certeza, os caçadores.
Ao examinar o quarto, viu que devia haver cerca de 20 camas, pequenas demais para o tamanho, todas com edredons e travesseiros, além de um pequeno armário onde guardavam roupas e tal. Onde diabos eu durmo? Naruto perguntou, não querendo dormir nas camas muito pequenas. No entanto, havia um brilho na parede atrás que forçou Naruto a desviar o olhar, quando o cérebro brilhante viu que agora havia uma porta e havia um bilhete na frente dela. Naruto se aproximou e leu. Querido Naruto, eu sei que você é como seu pai e que isso vai te divertir mais do que te surpreender, mas ainda quero escrever isso, mesmo tendo a reputação de ser um inimigo dos homens. Você e seu pai são a exceção, então não pense que não amo você ou a mim. Eu me preocupo porque faço isso. Como meus caçadores residem nesta parte da cabana, construí este quarto para seu uso pessoal, por questões de conforto e assim por diante. Lembre-se, filho, você tem todo o direito de ficar nesta cabana, ainda mais que meus caçadores. Te amo com todo o meu coração, mamãe. Você é tão sentimental, mãe. Naruto disse com um pequeno sorriso enquanto colocava o bilhete em sua jaqueta. Embora não tenha dito isso em voz alta, foi muito bom ler aquelas palavras escritas por sua mãe. Além disso, isso o fez saber que sua mãe estava bem e isso era algo que importava muito para Naruto. Se alguém ousasse tocar em sua mãe, ele iria para o Tártaro antes de deixar a pessoa sem punição. Ele colocou a mão na maçaneta, abriu-a e examinou o quarto. O quarto era bastante espaçoso e bonito, parecia muito com o quarto principal onde as caçadoras dormiam, com a mesma cor de parede e desenho de videiras, desenhos de animais e até desenhos de vilas em chamas, enquanto ele próprio empoleirava-se em uma pilha de corpos. Então ele olhou na cama, que ficava encostada na parede do fundo e centralizada. Era uma cama king que tinha lençóis verde escuros e fronhas da mesma cor que a cobriam, enquanto ao lado havia uma mesa de cabeceira. Ele sentou na cama e sorriu ao ver como era macia. Isso lembrou de dormir no rabo de seu pai quando ele estava em sua forma Kyuubi. Em uma das paredes havia um armário com o chifre do Minotauro e o dente do cão infernal. Havia uma pequena nota na frente do gabinete. Uma caixa de troféus para o seu saque de guerra com amor. Mãe. Naruto sorriu um pouco. Ele adivinhou que ela queria que ele preenchesse, já que sua mãe era tecnicamente uma caçadora de monstros. Ele olhou para o lado do armário e viu um armário simples de carvalho feito recentemente, se o cheiro selvagem fosse alguma indicação. Fora isso, o quarto estava um pouco vazio, mas ele supôs que sua mãe queria que ele o tornasse seu e fizesse o que quisesse com ele, mais ou menos como uma mãe dando a ele seu próprio quarto de alguma forma. Ele sorriu com os esforços de sua mãe para tornar o ambiente o mais aconchegante possível. Porém, antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, outra luz forte rompeu no quarto, principalmente na beirada de sua cama e no chão ao pé dela. A luz desapareceu tão rápido quanto apareceu e agora na beirada da cama. Havia uma caixa com fitas prateadas em volta e um baú no chão, ao pé da cama, ambos com um bilhete. Primeiro foi até a caixa, colocou o bilhete de lado e abriu-a. Dentro havia 2 tessen, leque japonês, feito com lâminas unidas por um papel muito resistente, que camuflava as lâminas. O loiro agarrou os 2 leques e começou a fazer acrobacias, bastante complicadas, que poderiam causar a morte de uma pessoa se acertasse os pontos certos antes de cair em uma posição casual, enquanto o leque em sua mão direita cobria sua boca. Naruto ficou assim por alguns segundos antes de fechar os ventiladores e soltar uma risada divertida antes de caminhar até a mesa de cabeceira e deixar os 2 ventiladores nela. Então ele viu que na caixa havia um arco perfeitamente feito e formado, que era de cor preta e tinha vinhas prateadas subindo e descendo, mas tinha um contorno dourado. Ele o tirou e segurou como faria na prática de tiro com arco. E puxe a corda do arco para trás. Este é um arco feito de algum tipo de material que tem uma aura de morte, mas as vinhas são feitas de um material que não consigo identificar. É perfeito. Naruto pensou com um sorriso antes de ver uma aljava cheia de flechas de morte. De cor prateada e penas pretas na ponta, o metal brilhava na luz, mostrando o quão afiados e perigosos eram. Naruto pegou o bilhete e leu. Assim como o meu filho, espera-se que você tenha isso. Segure bem esse arco e só use-o contra seres que você acha dignos de ter sua flecha cravada no cérebro. Aliás, as flechas são encantadas. Toda vez que você atira uma flecha, ela voltará para a aljava. O metal é uma mistura de ferro estígio e metal de chakra para que você possa deixar seu tiro mais forte e adicionar seu elemento vento e fogo. Também espero que você faça bom uso desses leques. Sei que você tem mais flexibilidade do que qualquer mulher, então sei que os usará de maneira adequada.
Com amor, Mãe Naruto sorriu, bateu o arco e a aljava em seu ombro e então olhou para os dois leques e sorriu ao pensar nos massacres que poderia fazer com os leques, mas balançou a cabeça antes de se aproximar do baú, porém, primeiro ele leu a nota, já que as letras não eram as mesmas. Querido Naruto, eu sou Hades, deus do submundo e das riquezas. Por sua vez sou seu deus patrono e você é meu campeão. Para uma ideia mais simples, você é meu representante em todos os planos existentes. Mas voltando ao assunto, neste baú existem 2 seres lendários conhecidos em todos os continentes e na sua dimensão. Esses seres não nascerão até que você abra este baú. E se você não quiser passar pelas tediosas etapas de crescimento, use seu chakra biju, o que fará com que eles cresçam mais rápido. Eu sei que você cuidará desses seres e os tratará com respeito, por isso quero entregá-los a você para que possam ser sua montaria no campo de batalha e fora dele seu companheiro nele. Lembre-se que você é meu campeão, meu representante, me deixa orgulhoso. Hades. Naruto sentiu seu sorriso crescer. 2 seres lendários, reconhecidos até em sua dimensão, sua curiosidade o matava, mas primeiro ele agradeceria a sua mãe e depois abriria o baú que Hades lhe deu. Ó Mãe que cruza os céus escuros, que banha as terras com sua bela e pálida luz, você que protege as donzelas, você que cuida de mim das densas florestas e dos desertos áridos, ouça minha oração e louvor, seu deusa tão magnífica e bela como os lobos, continue guiando o meu caminho até os lindos limiares do submundo. Naruto orou para sua mãe. Naruto se ajoelhou diante do baú e com um sorriso animado abriu o baú. O que viu, fez seu corpo tremer, não de medo, mas de excitação e pura alegria. O que ele viu foram 2 ovos do tamanho de uma criança e escamosos. O primeiro era preto com manchas vermelhas e o outro era laranja com manchas azuis. Assim que terminou de vê-los, eles começaram a tremer e fazer rachaduras na casca. Naruto assistiu todo o processo com um sorriso. Quando terminou de quebrar, ele pôde ver as 2 criaturas dentro do que restava das cascas. As criaturas eram: Sala do Trono do Olimpo, Monte Olimpo. Na Sala do Trono do Olimpo, sentado em seu trono na cabeceira dos 12 assentos olímpicos, um homem vestindo um terno listrado azul escuro com longos cabelos grisalhos escuros, uma barba que se misturava com preto e cinza enquanto seus olhos eram azuis elétricos. Este era Zeus, deus do relâmpago e da justiça e rei dos deuses gregos. Zeus sentou-se lá com um olhar paciente no rosto. Antes dele haver uma luz violeta. Fora da luz apareceu o Senhor D, que se curvou para ela antes de falar. Presumo que você viu os acontecimentos desta noite, pai? Senhor D disse friamente, já que eles não estavam nos melhores termos quando ele perseguiu uma ninfa da floresta declarada proibida por Zeus. Sim, eu sei, disse Zeus com uma voz poderosa. Era uma voz que exigia respeito e era cheia de poder, mas tinha uma pequena nota de arrependimento, que o Senhor D não percebeu. Zeus sabia do filho de Ártemis, pois que ele teve que ir pessoalmente às nações elementais para que Ártemis cumprisse as leis antigas, mas hoje ele aprendeu pela boca de seu filho Apolo, que o filho de Ártemis também era filho da Clube, então as regras antigas não o afetou. Zeus sentiu-se decepcionado consigo mesmo, já que ele é o deus da justiça, então ter cometido uma injustiça com sua filha Ártemis foi um duro golpe em seu orgulho como deus da justiça. E ele ficou surpreso que Ártemis o trouxe para o mundo dela, mas não zangado. Apolo disse que Ártemis havia dito que Minato, o nome que a Clube gostava de usar, havia prometido a ele que nunca atacaria o Olimpo e que na verdade prometeu ajudar eles se houvesse uma ameaça muito poderosa, mas por seus serviços eles teriam que lhe dar 10 vacas vivas para comer, um preço aceitável para Zeus. Bem, eu quero que você tenha certeza de que nenhum semideus fique muito zangado, ordenou Zeus, sabendo que se um biju ficasse muito zangado seria o fim de um grande número de cidades humanas. Senhor D acenou com a cabeça e passou pelos portões dourados, mas no caminho encontrou um homem que parecia uma versão mais velha de Percy Jackson, só que era mais musculoso, tinha barba e cabelo comprido e usava uma camisa havaiana. Estampas florais, shorts caqui e sandálias marrons, enquanto na mão direita havia um tridente. Este foi Poseidon, deus dos mares e pai de Percy Jackson. Os dois acenaram um para o outro antes de continuarem seu caminho. Poseidon sentou-se no trono ao lado de Zeus, que tinha o símbolo do tridente. Quando ele se sentou, os 2 irmãos trocaram olhares, a tensão aumentando, o que fez o Senhor D acelerar o passo. Quando ele estava do lado de fora, gritos começaram a ser ouvidos, todos os deuses que estavam por perto saíram rapidamente.
Tempestades, terremotos e tsunamis começaram em todo o mundo, indicando a raiva de ambos os irmãos. Acampamento meio-sangue. Todos os campistas estavam alinhados prontos para ir ao pavilhão e tomar o café da manhã, mas todos os movimentos ou conversas pararam quando ouviram uma porta se abrir junto com passos pesados. Quando olharam de onde vinha o barulho, viram que vinha da cabine 8, todos observaram atentamente o que aconteceria a seguir. A primeira coisa que saiu foi Naruto com um sorriso de presas, o que deixou seus caninos mais visíveis, mas o que fez corar quase todas as semideusas, se não todas, foi que Naruto por cima estava completamente nu, apenas sua coleira de couro nua e a outra coleira com a Doge Tag que tem kanji para 9 estava na parte superior, enquanto na parte inferior ele usava calça tântica preta, enquanto seus dois leques estavam em cada lado do quadril, e sapatos também pretos. Mas o que veio atrás dele fez os olhos de todos se arregalarem. Atrás de Naruto vieram duas criaturas lendárias. O primeiro era uma criatura quadrúpede, suas patas dianteiras faziam parte de suas asas, do tamanho de um tigre, sua cabeça e mandíbulas eram uma das partes mais proeminentes e parecia que tinha membros poderosos, apesar de ser pelo que você pôde ver apenas um menino, por sua vez, possui coloração listrada amarelo-laranja/azul, enquanto no topo da cabeça possui um par de orelhas em formato de chifre e sua cauda segmentada termina com uma protuberância espinhosa. O segundo também era uma criatura quadrúpede, sem asas, também do tamanho de um tigre. Seu rosto lembra um colubrite, possui escamas azul-acinzentadas cobrindo seu formato, que tinha uma semelhança com o esquilo e um lobo, o que era estranho até para os gregos. Em seu dorso há manchas de pelo branco, além de uma cauda espessa coberta por uma fileira de espinhos. Seus membros anteriores também possuem alguns espinhos. Naruto estava com a mão na cabeça das criaturas, que ficava orgulhosamente ao lado do loiro. A loira ruiva viu os rostos de todos olhando para eles com absoluto espanto, enquanto algumas das garotas se concentravam mais nele com um rubor no rosto. Vamos, Naruto disse às criaturas antes de começar a caminhar em direção ao pavilhão com as criaturas seguindo de perto atrás dele. Enquanto caminhava, Naruto cumprimentou Annabeth, Clarice, Irina e Lira, que retribuiu o cumprimento de forma distraída, já que estavam mais focados em seu torso nu, mas Annabeth conseguiu sair daquele estupor e ir para o seu lado, o que causou ele para ambas as criaturas rosnou para ele, mas parou quando Naruto levantou a mão. Olá Annabeth, como você está? Naruto perguntou com um sorriso. Estou bem, e você? Annabeth perguntou. Ah, uma noite interessante, meu chefe, Lord Hades me deu essas lindas criaturas que você vê aqui e eu dormi em uma cama king, além de descobrir algumas coisas interessantes disse Naruto, pensando a última coisa, causando um adorável beicinho de Annabeth sobre a cama king. Não está tudo bem, você tem uma cama grande e nós temos uma média que é tão dura quanto pedra Annabeth reclamou fazendo Naruto sentir necessidade de brincar um pouco. Você sabe, estou disposto a dividir a cama com uma garota tão bonita quanto a sua Annabeth Naruto ronronou em um tom sedutor enquanto encurralava a Annabeth, que estava corando contra uma árvore. Naruto Annabeth gritou envergonhada. Foi uma piada, Naruto disse com um sorriso enquanto parava de encurralar Annabeth. Annabeth, você conheceu sua mãe, Atena? Naruto perguntou curioso. Sim, na vez que fui ao Olimpo com Clarice, Irina, Lira, Luke e outros semideuses, pude ver e conhecer minha mãe, uma mulher rigorosa e bonita, Annabeth respondeu. Então você herdou a beleza dela pensou Naruto, olhando um pouco para Annabeth e teve que admitir que ela, Irina, Clarice e Lira eram bastante lindas e as outras semideusas, sem contar a prole de Afrodite, já que essas merdas de baixo grau não existiam. Para contar, também eram belezas naturais, ele se perguntou se a filha de Zeus, Thalia, superaria as 4 em beleza. O que exatamente são essas criaturas? Eu tenho uma ideia, mas não quero apressar. Annabeth disse fazendo Naruto sorrir. Vou dizer isso no pavilhão Naruto disse antes de perceber que eles estavam no pavilhão e que tinha que ir para suas mesas. Naruto sentou-se na mesa da cabine 8 enquanto as criaturas que estavam com ele se deitavam no chão atrás dele, a laranja à sua esquerda e a azul acinzentada à sua direita. Ele também viu Percy na mesa da cabine 3 e notei que ele tinha um olhar inquieto e como a maioria das pessoas parecia um pouco inquieto quando passava por ele.
Pesadelos, pensou Naruto com uma sobrancelha curiosa, mas percebeu como todos estavam olhando para ele como se estivessem tentando pensar quais benefícios ser filho de Artemis traria. O loiro também percebeu que todos estavam olhando para seu novo animais de estimação com curiosidade. Naruto, Lira disse antes de Naruto se levantar e limpar a garganta, interrompendo-a no meio da frase. Essas duas criaturas que estão comigo são presentes que meu empregador, Lord Hades, me deu para essas criaturas místicas. Se você tiver alguma dúvida eu irei ouvi-las e respondi-las da melhor maneira possível, disse Naruto, causando um pouco de tensão, citando o nome do seu empregador. O que exatamente são eles? Um dos primos de Naruto perguntou curioso. Meus animais de estimação são seres lendários, mas vamos começar do início. O da minha direita é um Wyvern, que é parente dos dragões. A forma de diferenciá-los é o número de patas. Um Wyvern, embora seja quadrúpede, ele tem duas pernas, já que as patas dianteiras fazem parte de suas asas, que ele pode usar para voar, enquanto um dragão tem quatro patas, as patas dianteiras separadas das asas, e um par de asas, explicou Naruto antes. Para respirar e deixar a informação penetrar. Decidi chamar esse Wyvern de Tigrex por causa de suas cores, disse Naruto. E o da minha direita também é um familiar de dragões e Wyverns, chamado Drake, seres quadrúpedes sem asas, mas com tremenda resistência e durabilidade, e em alguns casos como o meu velocidade incrível. Alguns podem usar elementos e outros não, no meu caso pode usar eletricidade e relâmpagos, Naruto explicou, fazendo uma pausa. Decidi chamar esse Drake de Tobikadashi porque ele é um, mas não há mais perguntas, certo? Naruto perguntou, fazendo com que todos negassem. Naruto rapidamente tomou seu café da manhã e deu um pedaço de carne para seus dois animais de estimação. Justamente quando os três terminaram de comer, Percy também o fez e eles se encontraram ao sair do pavilhão. Como você dormiu? Naruto perguntou enquanto Tobikadashi e Tigrex caminhavam ao lado dele. Não é ruim, porém, é um pouco estranho, disse Percy um tanto desanimado. Anime-se, as coisas podem melhorar, pelo menos você sabe quem é seu pai e não vai dormir em um lugar apertado, disse Naruto, recebendo o olhar agradecido de Percy. O homem de cabelos negros concordou com Naruto, estar na cabana de Hermes era um assassinato pelas costas. Enquanto os dois semideuses caminhavam com os animais de estimação da loira, um trovão retumbou ao longe e ambos viram nuvens de trovão no céu. O mau tempo não deveria ultrapassar os limites, mas agora estava acima deles. Além disso, o oceano estava ficando selvagem com ondas atingindo até 10 metros de altura. Percy, Kiron está ligando para você, Grover, disse correndo em direção a eles e acenando com a cabeça. Você vem? Percy perguntou a Naruto, que apenas acenou com a cabeça e subiu em Tobikadashi enquanto segurava sua crina. Kiron só perguntou por Percy, disse Grover. Provavelmente tem a ver com a segurança do meu amigo, então estou indo, Naruto disse sério, fazendo Grover acenar com a cabeça rapidamente. Os três meninos e os dois bichinhos da loira haviam chegado na casa grande. Celebridades matinais, disse o Sr. D em tom neutro. Grover, obrigado por trazer Percy, Naruto, isso é só com, disse Kiron antes de ser interrompido pelos rosnados de Tigrex e Tobikadashi. Eu vou ficar, se isso colocar a vida de Percy em perigo, é da minha conta também, Naruto disse de maneira séria, o que fez Kiron lutar um pouco antes de suspirar e assentir. Sentem-se, pessoal, disse Kiron enquanto Percy e Grover se sentavam antes de Naruto desmontar de Tobikadashi e se sentar enquanto seus animais de estimação se deitavam ao seu lado. Vou para a reunião de emergência e Perseus Jackson. Se você for esperto, não estará aqui quando eu voltar e aceitar o que Kiron diz, Sr. D, disse antes de desaparecer em um brilho roxo e sair para trás um cheiro de vinho e uvas recém-colhidas. Mesmo que Percy quisesse perguntar a que o Sr. D estava se referindo, ele esperou pela explicação de Kiron. Percy, pela primeira vez em 3 anos, estou fazendo uma missão, mas para ser mais preciso, estou te dando uma missão, você aceita? Ele perguntou disse, recebendo olhares surpresos de Percy e de uma pessoa sedenta de sangue. Sorriso de Naruto, embora estivesse escondido por um de seus fãs e pela cauda de Tobikadashi, este último sentiu que seu mestre não queria que seu sorriso fosse visto. Sobre o que é a missão? Percy perguntou, mas antes que Kiron pudesse falar, Naruto deu um passo à frente. Eu tenho uma ideia, Zeus e Poseidon, eles brigam por algo roubado. A única coisa que poderia ser tão importante é algo e isso é
Mestre Volt de Zeus ou Tridente de Poseidon, estou mais inclinado para o primeiro opção, disse Naruto, recebendo olhares surpresos de todos. Como? Kiron perguntou surpreso. É óbvio, Kiron, os mares parecem lutar com os céus, as catástrofes naturais relacionadas aos seus domínios ocorrem ao mesmo tempo. Vimos como os céus e os mares ficam mais selvagens, é claro que eles lutam por algo extremamente valiosas e únicas. Ocorre-me que elas são uma de suas armas criadas pelo Ciclope, Naruto explicou, fazendo com que todos olhassem para ele surpresos enquanto ele montava o quebra-cabeça com tanta facilidade. Além disso, o motivo pelo qual ele envolve Percy é a desavença que ele tem com Poseidon, e como estávamos em Nova York naquela época pode ter uma certa lógica. Poseidon usa seu filho, que supostamente não sabia de sua herança, ele esconde enquanto cria réplicas do Mestre Volt. Ele se rebela contra Zeus e Bum, a natureza em guerra, os deuses lutando entre si, os humanos morrendo em todos os lugares. Naruto explicou a lógica que Zeus deve ter tido. Tudo o que você disse, Naruto, está correto. O que precisamos é que Percy, sendo filho de Poseidon, devolva o Mestre Volt para Zeus. Não há melhor oferta de paz, mas tudo isso tem que ser antes do solstício de verão, disse Kiron. Bem, por onde devemos começar? Naruto perguntou, acariciando as cabeças de seus animais de estimação. Há um tempo atrás eu tive uma profecia. Agora as falas fazem sentido. Percy, você terá que consultar o oráculo, disse Kiron enquanto Grover arrastava os pés. Isso vai ser divertido, Naruto pensou enquanto acariciava seus animais de estimação. Fim do capítulo 11. Capítulo 12. Alguns minutos se passaram desde que Percy foi ver o oráculo, que fica no sótão. A princípio o olho verde relutou em ir, mas Naruto o incentivou a ir para que pudesse resolver esse problema mais rápido. Quem exatamente é o oráculo? O biju loiro perguntou enquanto coçava a cabeça de Tobika da Shitgrex. Ele é um humano que pode ver através da neblina e tem a benção das profecias de Lord Apollo, explicou Kiron acima. Vá em frente, Naruto disse com algum interesse. Com este dom eles podem dar profecias para autorizar missões e outras coisas, porém, o último oráculo que tivemos ao morrer não passou seu dom de profecia para outro humano com visão clara, e mesmo morto ele pode obter um momento de vida. Em qual deles dá a profecia? Kiron explicou, causando um olhar de interesse em Naruto. Interessante, muito interessante, pensou Naruto com um brilho vermelho nos olhos. Quando o local ficou em silêncio, ouviram passos vindos da escada. Todos olharam para a porta e viram Percy sair com o rosto traumatizado. Você viu um cadáver? Naruto perguntou sem muito interesse. Sim, Percy respondeu. O que o oráculo Percy disse? Kiron perguntou. Ela disse que eu iria para o oeste e confrontaria um deus convertido, recuperaria o que foi roubado e retornaria em segurança, disse Percy. Eu sei que há mais uma coisa, Percy disse Naruto olhando para Percy, que assentiu. Ele disse que eu enfrentaria o deus que ele havia se tornado, disse Percy. Há algo mais, pensou Naruto olhando para Percy. Percy, posso não ser filho do tio Apollo, mas sei que as profecias podem ter duplo sentido, então não se preocupe muito, disse Naruto, fazendo com que Percy não parecesse tão nervoso. O deus que se tornou e que está no oeste, disse Naruto, tentando pensar que Deus se beneficiaria com isso. Apenas dois deuses vêm à mente, Naruto pensou como uma carranca. Que deus poderia ser? Percy perguntou, fazendo Kiron e Grover se entreolharem. Quem ganharia poder com sua luta? Quem teria a vantagem? Kiron perguntou, mas Naruto percebeu onde isso estava indo. Hades, Percy disse antes de olhar para Naruto. O que você acha? Percy perguntou, querendo saber a opinião de sua amiga loira. Se fosse Lord Hades, temos que levar em conta que ele governa o submundo. Almas chegam o tempo todo. Ele poderia ter tentado derrubar Zeus há muito tempo. Naruto deu sua opinião, o que fazia sentido. Embora você tenha feito uma observação muito boa, é a única pista que temos. Então eles terão que ir para o submundo. E se o Mestre Volt estiver lá, recupere-o, disse Kiron. Então Percy começou a conversar com Grover e Kiron. Naruto estava sentado enquanto acariciava seus bichinhos, mas parou ao ver uma onda no ar. Então veio o aroma de canela combinado com o cheiro de tinta de um marcador. Invisibilidade, Naruto pensou com um sorriso e procurou por um olhar invisível por um segundo antes de encontrá-lo e piscar para ele, o que teve um efeito, se o suspiro que ele ouviu fosse alguma indicação. Gigi, Annabeth, você não pode se safar com uma biju, Naruto pensou divertido sabendo que Annabeth estava usando seu boné.
Então eu tenho que ir ao submundo, confrontar o senhor dele, ver se o raio mestre não está lá, e se estiver lá recuperá-lo e terei que entregá-lo a Zeus. Tudo isso antes do solstício de verão, disse Percy. Exatamente, Grover, disse, fazendo Percy suspirar antes de se virar para sua amiga loira. Percy, se você acha que vou deixá-lo sozinho nisso, pense novamente. Estou com você nisso, disse Naruto. Obrigado, disse Percy. Eu também devo isso a você e a Naruto por salvarem minha vida, Grover disse com uma expressão de raiva, que, nas palavras de Naruto, não cabia em seu rosto. Obrigado, Grover, Percy disse sorrindo para o sátiro. Então eu acho que você quer se juntar a essa missão divertida também, Hanabi, Naruto disse surpreendendo Percy e Grover enquanto Kiro não parecia tão surpreso. Nem um segundo depois Hanabi apareceu com uma expressão surpresa, mas determinada. Estou esperando há muito tempo para embarcar em uma missão real e agora que ela apareceu, não vou perder. Além disso, tenho que ter certeza de que você não espalhará sua estupidez para Naruto ou Grover, Hanabi disse. Então você é mais que bem-vindo, pequeno sábio, disse Naruto, fazendo Annabeth correr e Percy e Grover sorrirem. A propósito, como você sabia que eu estava aqui? Hanabi perguntou curiosa. Você pode esconder seu corpo, mas não pode esconder os sons e seu aroma. Pelo jeito que você cheira a canela com tinta, é um cheiro bastante exótico e agradável de cheirar, Naruto respondeu com um sorriso enquanto Annabeth tinha um pequeno rubor. Mudando de assunto, esta tarde podemos levá-lo ao terminal de ônibus em Manhattan. Depois disso você fica sozinho. Não há tempo a perder. Acho que todos deveriam fazer as malas, disse Kiro, fazendo com que todos concordassem. Naruto acenou com a cabeça antes de montar em Tobikadashi e correr para sua cabana com Tigrex, que correu para o seu lado antes de permitir que seu corpo fosse arrastado graças à velocidade e à gravidade. Naruto entrou em seu quarto, vestiu sua camisa branca rente ao corpo e ainda por cima sua jaqueta formal preta enrolada até os cotovelos, calça tântica preta e calçado tático, sendo os dois primeiros agora um tamanho mais adequado ao seu corpo. Ao terminar de se vestir, estampou sua tatuagem no ombro esquerdo com dinheiro mortal, comida, mas para os outros três, pois na verdade ele não precisava comer e se precisava era por prazer, cobertores, kit de primeiros socorros, ambrósia, vilões de néctar, roupas extras e uma jarra cheia de sangue humano, junto com um cálice dourado para não ter que beber da jarra. O loiro verificou seus leques, arco e aljava. Ele então se aproximou de Tigrex e Tobikadashi, que estavam deitados aos pés de sua cama. Vamos, Naruto disse fazendo seus bichinhos se levantarem e colocarem suas testas nas mãos de seu mestre. Em menos de um segundo houve um flash de luz. Quando o flash desapareceu, as duas criaturas místicas haviam desaparecido, mas Naruto agora tinha duas tatuagens nas costas das mãos. O da direita era a aparência do Tigrex, mas transformado em ícone, e o outro era o mesmo, só que era Tobikadashi. Naruto pegou uma mochila, na qual colocou comida e cobertores extras caso acontecesse algum incidente. Quando já tinha tudo, saiu de sua cabana para trocar dinheiro mortal por dracmas. Após trocar o dinheiro mortal pelo divino, conheceu Irina, Clarice e Lyra. Olá, Naruto, as três garotas disseram quando viram Naruto, mas então notaram a mochila. Você está indo para algum lugar? Irina perguntou enquanto semicerrava os olhos para as outras duas garotas. Na verdade sim, Kiron irá avisar vocês esta noite durante o jantar, mas acho que posso avisar com antecedência, Naruto disse, o que fez as garotas estreitarem os olhos ainda mais. Estou indo em uma busca com Annabeth, Percy e Grover, disse Naruto, fazendo com que os três parecessem surpresos e então se transformassem em um olhar preocupado. Não se preocupe, Naruto disse antes de se aproximar e dar um abraço nos três. Estou indo embora, encontro os outros no morro, vejo vocês quando voltarmos, Naruto disse, quebrando o abraço e começando a se afastar enquanto as três garotas apertavam sua mão. Colina do acampamento Meio-Sangue. Naruto chegou próximo ao grande pinheiro no topo e viu Kiron esperando, e ele estava de volta em sua cadeira de rodas. Ele foi o primeiro a chegar, já que os outros ainda não haviam chegado. Naruto acenou com a cabeça para Kiron antes de se sentar e encostar as costas no grande pinheiro, mas assim que o fez, sentiu sua mente ser arrastada para outro lugar.
Lugar desconhecido. Naruto abriu os olhos e notou que ele estava no que parecia ser um quarto, que tinha paredes pretas e azuis escuras. Havia um rádio antigo, uma televisão antiga, uma cama para 2 pessoas com lençóis azuis escuros e finalmente havia uma mesa ao lado de uma cadeira de madeira. Onde estou? O biju loiro se perguntou mentalmente antes de ouvir o som de água corrente. Um banho? Naruto se perguntou novamente. O loiro, aproveitando seus anos de treinamento em furtividade, foi em direção ao que pensava ser o banheiro. Quando estava em frente à porta, abriu um pouco a porta para poder dar uma olhada. O que viu não foi o que esperava, mas não reclama. Naruto viu, enquanto sua pupila rasgava lentamente, uma garota de 12 anos com cabelos negros caindo até os ombros e pelo que ele podia ver, ela tinha um corpo atlético, seu tom de pele era branco, não doentio, era mais parecido com o branco de porcelana, mas alguns tons mais escuros e sem qualquer imperfeição, o que lhe conferia, nas palavras de Naruto, uma beleza bastante exótica e atraente, seios em forma de C e uma bunda um tanto grande em forma de bolha. Quando ele teve uma visão melhor do rosto dela, ele lambeu os lábios. O rosto dela era suave, feminino, mas ao mesmo tempo um tanto forte, o que lhe dava uma beleza exótica. Ela tinha um nariz pequeno, que estava manchado, junto com ela. Maçãs do rosto, com sardas, os lábios eram pequenos e finos, os olhos eram de um azul elétrico, o que só fazia seu rosto parecer ainda melhor. Naruto se afastou da parte aberta da porta e agarrou com maestria a cadeira de madeira e colocou-a sem fazer barulho em frente à porta do banheiro, onde se sentou, esperando a jovem de cabelos negros sair. As meninas são bem desenvolvidas, mas seus seios são Copa B, sendo alguns tamanhos menores que a Copa C, e o bumbum não é tão grande, mas também tem formato de bolha, pensou a loira distraidamente. Agora não pense coisas sujas, Naruto, você tem que saber onde diabos você está. O loiro se repreendeu por seus pensamentos sujos anteriores. Tem alguém aí? Ele ouviu a voz da jovem, que era uma melodia para os ouvidos de Naruto. A voz dessa garota é linda. Naruto pensou com certa alegria ao ouvir uma voz tão melodiosa. Tem alguém aí? A jovem perguntou novamente, mas agora ela tinha um toque perigoso, que Naruto gostou. Não, Naruto disse antes de ficar parado quando percebeu o que fez. Bastardo, a jovem gritou, disparando, para surpresa da loira, o raio. Por causa da chafurda de Zeus, pensou Naruto, esquivando-se do raio, saltando em direção à cama antes de ver como a garota saiu do banheiro enrolada em uma toalha. Controle-se, mas estou na minha época de acasalamento e pelo que sinto ela não é humana, então talvez eu pudesse me deixar levar, não? Controle-se, você é melhor que isso. Naruto pensou em conflito diante da garota, tinha uma lança no pescoço. Por todo o divino, Naruto pensou ao ver o olhar perigoso da garota de cabelos negros, o que o excitou um pouco. Hein, você quer uma taça de vinho? Disse Naruto com um sorriso, enquanto em sua mão direita ele segurava o referido objeto, cheio de algo que não era vinho. Isso não é vinho, a garota disse com firmeza, fazendo Naruto olhar para o copo e abrir a boca imundo. Este é um meu copo de sangue, desculpe, disse Naruto, enquanto a garota olhava para ele com mais cautela, antes que o copo cheio de sangue desaparecesse e o outro cheio de vinho aparecesse. Agora, disse Naruto, estendendo a taça de vinho para a garota, que a pegou, mas ao invés de pegar ela jogou na cara dela. Porém, Naruto conseguiu se esquivar do líquido. Sem vinho, entendido, disse Naruto, sentindo como a lança se apertou em seu pescoço. Quem é? E o que você quer? A garota perguntou, fazendo Naruto olhar ao redor antes de suspirar ao perceber que não havia nada que ele pudesse fazer sem invocar a ira feminina. Eu sou Naruto Namikaze e o que estou fazendo aqui é um mistério, que estou tentando descobrir, disse Naruto antes de sentir sua mente sendo arrastada para outro lugar, e após alguns segundos ele desapareceu em um flash e deixou para trás uma garota confusa e um tanto irritada. Colina do acampamento Meio-Sangue. Naruto acordou abruptamente, percebendo que ele estava agora na colina do acampamento Meio-Sangue e que Annabeth estava prestes a acordá-lo. Quem diabos era aquela garota de cabelo preto ardente? Naruto pensou. Naruto, está tudo bem? Annabeth perguntou preocupada. Sim, acabei de sonhar que era um cervo e que comia grama o dia todo. Naruto se desculpou, fazendo Annabeth parecer estranha. Mas não importa, vamos lá, Naruto disse antes de se levantar e descer a colina. Mas o loiro não pôde deixar de notar o quão bem os jeans skinny azuis, os sapatos azuis, a camisa e a jaqueta cinza de Annabeth ficavam bem nele.
Droga, eu já tinha controlado isso, mas vendo aquela garota agora estou com tesão. Naruto chegou mentalmente. Naruto, Percy ainda precisa chegar. Annabeth disse, fazendo Naruto xingar na linguagem biju em sua cabeça. Depois de esperar, Percy chegou com uma mochila no ombro. Este é Argus, ele faz parte da segurança do acampamento e fica de olho nas coisas, disse Killon. Foi a pior piada que já ouvi na minha vida, mas não importa, vamos descer, disse Naruto ao ver que Argus tinha muitos olhos. Mas antes que pudessem ir até o caminhão, ouviram um grito e quando viram de onde veio viram Luke. Luke deu a ele um par de sapatos, que aparentemente podiam criar asas e lhe dava a habilidade de voar. Naruto estreitou os olhos não confiando em Luke. Seu controle poderia ter diminuído um pouco, mas ele ainda tinha sua mente e corpo preparados para qualquer coisa. Quando Luke saiu, Percy pensou em perguntar se ele poderia usá-los, o que Naruto rejeitou, dizendo que se o fizesse, seria um filho frito de Poseidon. Então o garoto de cabelos negros os deu para Grover. Naruto, Percy é que disse que iram dando-lhes as canetas que usaram no museu. Eles estão maravilhados, se perderem ela voltará para seus bolsos, disse Kiron antes de contar a Percy um pouco sobre sua espada. Naruto destampou sua caneta e ambos se tornaram as mesmas facas de caça longas e finas que ele lembrava. A loira também ouviu que a espada de Percy se chamava Anaplusmus, que significa maré alta. Estamos indo embora, Naruto disse antes de todos entrarem na caminhonete enquanto Kiron acenava para eles. Depois de 16 quilômetros do acampamento, o grupo estava na estrada e Percy fez um comentário sobre como nenhum monstro os havia atacado ainda, é claro, ganhando um choque de Naruto e Annabeth. Nunca diga isso, Naruto disse como se estivesse falando mais com uma criança do que com Percy. Ei, Percy disse com raiva. Percy, para mim vocês são crianças nisso. Bem, Grover nem tanto, mas você não teve tantas missões quanto eu, e acredite em mim quando eu te digo que o último que disse isso em uma missão comigo foi massacrado por 2 bandidos, disse Naruto, o que fez com que os outros 3 ficassem em silêncio. A propósito, Annabeth tenta ser pelo menos amigável com Percy. Lembre-se de Annabeth, os pecados dos pais não são passados para os filhos. Bem, na maioria das vezes, Naruto disse com conhecimento de causa, o que fez com que Annabeth assentisse. Quando chegaram a Manhattan, o sol estava se pondo e começou a chuviscar. Ao chegarem na estação, eles tiraram suas coisas e se despediram de Argus antes de esperar o ônibus. Naruto notou que Percy jogou um folheto que tinha a cara dele diante da reclamação e a de Percy, que jogou o folheto no lixo. Naruto olhou para Annabeth e viu que ela estava com uma expressão pensativa no rosto. Vendo que ela tinha coisas em mente, o loiro de mechas avermelhadas colocou as mãos nas dela e deu-lhe um aperto suave, algo pelo qual ela ficou grata e oldou ele um pequeno sorriso. Depois de esperar alguns minutos, o ônibus chegou, os 4 subiram e sentaram perto do final, Percy ao lado de Grover e Naruto ao lado de Annabeth. Quando a porta estava prestes a fechar, uma mão a deteve e 3 velhas subiram. Naruto, ao ver o rosto da primeira garota, xingou mentalmente e agarrou a mão de Annabeth, o que a surpreendeu, corou e chamou sua atenção. O que há de errado? Annabeth perguntou curiosamente. Naruto apontou com os olhos para as 3 velhas e pela reação de Annabeth ele entendeu, e então ela mesma ficou surpresa ao ver que Naruto escreveu fúrias na palma da mão dela. Ele não ficou caído por muito tempo, Naruto pensou, colocando a mão direita sob o assento em forma de arma enquanto uma bola de fogo começava a crescer nas pontas de seus dedos. Droga, Annabeth murmurou baixinho. O que há de errado? Percy perguntou. Professor, matemática, Naruto disse, fazendo sátiro e semideus empalidecer ligeiramente. Já tenho problemas suficientes com minha temporada de acasalamento. Naruto pensou enquanto a bola de fogo na ponta dos dedos era cercada por uma energia roxa escura, quase preta. Bem, eles são as fúrias, os piores monstros do submundo. Sem problema, disse Annabeth. Saímos pelas janelas, propôs Percy. Não, eles estão de olho em nós, Naruto rejeitou. Saída pelos fundos, propôs Grover. Não, Annabeth rejeitou. E se eu atirar neles? Naruto propôs, levantando os dedos indicador e anelar da mão direita, que estava sob o assento. Não, você poderia matar os mortais, Annabeth rejeitou. Naruto desanimou com a rejeição de sua ideia. Tenho que usar o banheiro, disseram as 3 fúrias, fazendo com que os demais passageiros revirassem os olhos. Percy, coloque o chapéu de Annabeth, Naruto ordenou, fazendo Annabeth entregar o boné para Percy e ele o colocou antes de ir para a frente do ônibus.
Quando as fúrias estavam perto deles, sua aparência começou a mudar para a mesma aparência da Senhora Dodi no museu. O que preocupava a semideusa e o sátiro era que eles tinham chicotes feitos de fogo. Annabeth agora estava com sua adaga pronta e Grover se armou com latas enquanto Naruto começou a murmurar palavras na língua biju. Porém, antes que pudessem atacar, o ônibus começou a se mover da direita para a esquerda abruptamente, fazendo com que as fúrias caíssem e Naruto abraçasse Annabeth e deixasse Grover entregue ao seu destino. Depois de alguns momentos, o ônibus parou bruscamente, todos, inclusive o motorista, saíram deixando apenas o grupo e as fúrias lá dentro. As fúrias recuperaram o equilíbrio antes de rosnar para eles com os chicotes girando nas mãos. Percy decidiu que era o melhor momento para soltar um gemido de dor, o que fez com que as fúrias se aproximassem dele, mas Naruto ergueu os dedos indicador e anelar em forma de pistola antes de disparar a bola de fogo em volta em chakra positivo e negativo. Arte Biju, bola de fogo da besta com cauda, Naruto disse friamente. Quando a bola de fogo Biju atingiu as três fúrias, ela explodiu e as fez voar, e para surpresa de Annabeth e Grover, com queimaduras de segundo grau. Derrube-os agora, Naruto ordenou, lançando-se contra uma fúria enquanto os outros três saíram do choque e começaram a lutar, Percy com a Senhora Dodi e Annabeth com Grover contra a outra fúria. A fúria que Naruto estava enfrentando levantou-se e começou a atacá-lo com o chicote de fogo em sua mão. Ela atacou ferozmente, mas Naruto usando apenas 0,1% de sua velocidade total, o que equivale ao Kage mais rápido que já existiu, se esquivou facilmente. O loiro aproveitou a chance e chutou-a no estômago, derrubando-a antes de tirar os leques da cintura e ficar em posição de luta. Você não terá sucesso, ela gritou como uma voz estridente, o que fez com que o olhar frio de Naruto ficasse ainda mais frio. A fúria se lançou usando suas garras para atacar Naruto, mas mais uma vez Naruto se esquivou ou desviou com seus leques. Mas ele viu como o chicote ganhou vida e tentou machucar seu pulso enrolando-o. Ele não sentiu dor, a única coisa que sentiu foi como sua raiva cresceu. O que é você? Ela gritou sem entender como não poderia ser ferida por seu chicote de fogo enquanto Naruto estava com o olhar abaixado e coberto pelos cabelos dela. Uma escória como você não tem o direito de exigir algo de um ser superior, disse Naruto, erguendo o olhar, que era tão frio que poderia congelar o Tártaro. A fúria se assustou ao ver o olhar gelado. Naruto ergueu a mão direita com o leque antes de fechá-lo. Alguns segundos se passaram antes que a fúria caísse ao meio antes de se transformar em pó dourado. Naruto se virou e percebeu que seus companheiros haviam derrotado seus oponentes. Foi quando eles ouviram um trovão acima deles. Saia agora, Naruto ordenou antes de começar a correr, agarrar Percy e colocá-lo em seu ombro, e então sair do ônibus com seus companheiros. Então, quando estavam a cerca de 20 metros do ônibus, pararam e avistaram o ônibus, que explodiu devido a um trovão. Olha, Percy disse apontando para o céu, e o grupo observou a Senhora Dodi voar lentamente para longe, devido aos ferimentos que recebeu na luta. Ela vai pedir reforços, disse Annabeth. Naruto viu que não havia ninguém por perto e disparou seu arco em uma explosão de fumaça. Acho que não, disse Naruto, apertando a corda do arco, o que fez com que o chakra positivo e negativo começasse a se acumular e a obter o formato de uma flecha. Naruto respirou fundo algumas vezes, mirou e nomeou sua nova técnica. Arte Biju, flecha da besta com cauda. Naruto nomeou antes de soltar a corda e deixar a flecha voar, e quando tocou a Senhora Dodi, para surpresa dos dois semideuses e do sátiro, ela explodiu em uma bola branca e cheia de poder. Graças aos deuses que você está conosco, disse Annabeth, abraçando Naruto, que ficou tenso por causa do salto feminino. Não podemos ficar aqui, só porque ela se foi por enquanto não significa que não teremos mais monstros atrás de nós, e Annabeth, por favor, me solte. Naruto disse antes de pedir a Annabeth para soltá-lo, o que ele fez corando ao perceber que ainda estava abraçando Naruto. Bem, vamos correr, disse Naruto antes de começar a correr em direção à floresta próxima e deixar a estrada para trás. Fim do capítulo 12.